Lobo solitário versus macho alfa. Olá, meu nome é Pedro, tenho 45 anos, casado há 7 anos com Ana, 35 anos, o amor de minha vida. Nosso casamento é ótimo, ambos temos bons empregos, bem remunerados, eu sou consultor de negócios e Ana é arquiteta. Brigamos muito pouco, sempre conversamos sobre tudo, todos os anos em nossas férias viajamos para o exterior, não temos filhos por escolha. Eu acreditava ter a vida perfeita, perfeita até demais. Era a calmaria antes da tempestade. Passei a perceber que minha esposa começou a ficar mais tempo no celular ou no computador, sempre pesquisando ou vendo assuntos relacionados com casamento aberto, troca de casais, etc. Como ela nunca mencionou nada sobre o assunto comigo, deixei passar e não dei muita importância. Mas com o passar do tempo, mais ela queria assistir documentários sobre o tema ou filmes com essa temática, sempre pedindo para que eu assistisse junto e passou, de forma velada, sempre tentar abordar o assunto durante nossas conversas. Uma noite, após mais um documentário sobre o tema, ela tomou coragem e falou: "Então, amor, o que você acha sobre isso?" Fingi não entender a pergunta. "Sobre o quê?" Ela tímida, com receio. "Você sabe. Casamento aberto, troca de casais e tal." "Ah, isso. Sei lá, nunca pensei direito sobre o tema." Olhei para ela e vi sua angústia, então continuei. "Percebi que você nos últimos 6 meses vem se interessando bastante pelo assunto, algo que eu deva saber." Ela ficou constrangida e relutante e falou: "Então, lembra daquele casal que me contratou para reformar o apartamento deles, a Ângela e o marido dela, o Henrique? Sim, aqueles que você disse que parecem saídos de uma revista de tão bonitos." Ela sorriu. "Isso eles. Eu e a Ângela nos demos muito bem e nos tornamos amigas. Eles são casados há 10 anos e têm um casamento aberto. 2 anos depois que casaram, Ângela descobriu que Henrique a havia traído, mas eles sabiam que se amavam, então fizeram terapia e ao invés de pedir o divórcio, decidiram que queriam abrir o casamento. Ela disse que foi a melhor escolha que fez em sua vida. Ela me conta o quanto isso aproximou os dois, como são mais honestos, felizes e seguros um com o outro, que isso reafirmou o amor deles." Eu olhei intrigado para ela. "Você acha que eu te traí?" Ela levou um susto. "Não, Pedro, claro que não. Eu sei o homem com quem casei e sei que você nunca faria algo assim, vai contra todos os seus princípios. Entenda, eu te amo muito, você é o amor de minha vida, eu soube disso no dia que te tive pela primeira vez e sempre vou te amar. Isso nunca vai mudar, mas isso seria só para apimentar um pouco as coisas. Para sairmos da rotina, da monotonia que um dia pode acabar com o nosso casamento. Li alguns livros sobre o assunto, que Ângela me emprestou, assim como assisti vários documentários de terapeutas pela internet. Todos dizem que isso pode ser uma ótima escolha para manter o casamento sempre feliz, estável e saudável." Ela olhou para mim apreensiva, quase suplicante. "Tudo isso começou quando você conheceu esse casal, certo?" "Sim, amor, eles são super educados, e são muito apaixonados, dá para perceber, parecem recém-casados." Fiquei pensando algum tempo, então respondi: "Eu poderia conhecer eles?" Ana sorriu feliz. "Sim, os convidarei para vir aqui em casa jantar essa semana. Você vai ver, eles são ótimas pessoas." Como combinado, na quarta-feira estávamos sentados à mesa, eu, minha esposa e o casal. Realmente minha esposa estava certa, eles pareciam ter saído de uma revista ou filme. Ela ruiva, 1,70 m, lindos olhos verdes com algumas sardas no rosto, corpo perfeito em um vestido justo, vermelho, com um decote revelador. Ele loiro, 1,90 m, olhos azuis, corpo sarado, com um braço direito todo tatuado. O jantar transcorreu normal. Ângela era muito inteligente, culta e elegante, já Henrique era o típico conquistador, com muito músculos, mas pouco conteúdo intelectual. Passaram a noite toda contando suas aventuras na vida de casal aberto, demonstrando todas as vantagens, as delícias, a liberdade, sobre como tudo aquilo reforçou o amor entre eles. Ana ouvia tudo como um fiel devoto ouve um sermão do pastor, sempre balançando a cabeça afirmativamente, sorrindo das piadas de Henrique, trocando olhares maliciosos com Ângela. Confesso que não reconheci minha esposa e aquilo me assustou um pouco.
mas não demonstrei irritação ou desconforto. Então, sabendo que todos ali queriam ouvir, disse: agradeço a visita de vocês aqui hoje, foi muito esclarecedor e confesso que agora tenho outra visão sobre muitos assuntos que antes eu acreditava ter convicção sobre. Preciso de um tempo para pensar melhor sobre o assunto, mas acredito que possamos experimentar isso. Ana dá um gritinho de felicidade e me beija no rosto. Todos riem. Então continuo. Mas calma, sem pressão, quando eu estiver confortável com a ideia, aviso, olhando para Ana. Prometo sem pressão. Muito excitada e feliz. Naquela noite Ana iniciou a intimidade e confesso que foi a melhor que tivemos em muitos anos. Quase 2 meses se passaram, então comuniquei a Ana: amor, aceito a oferta de experimentar um relacionamento aberto. Ana não cabia em si de tão feliz, me abraçou e beijou no rosto dizendo quanto me amava. Continuei: só gostaria de antes nos encontrarmos no restaurante do Paulo, podemos jantar, tomar algumas taças de vinho e depois decidimos se vamos para nossa casa ou a deles. Na sexta-feira daquela mesma semana estávamos sentados, na melhor mesa do restaurante de meu amigo Paulo. Mais diferente do nosso primeiro encontro, dessa vez durante toda a noite o casal demonstrou toda a sua atenção em Ana. Henrique passou o jantar inteiro dando em cima dela, fazendo piadas de duplo sentido, afagando o braço de Ana que sorria. Sempre que podia tentava diminuir minha masculinidade com piadas ou gracejos, sempre de maneira velada. Depois da segunda garrafa de vinho, em um determinado momento, Henrique olha para mim e desdenhosamente fala: Pedro amigão, não vá se intimidar ou ficar encabulado quando vir o tamanho do meu martelo. Muitos maridos ficam, mas suas esposas adoram. Rindo muito. Ana olha para mim encabulada. Ângela fala antes que eu pudesse responder: ele não tem do que se envergonhar, Henrique. Ana já disse que Pedro tem um ótimo pau de namorado. Fiquei confuso, então disse: o que é um pau de namorado? Ana corou, mas não disse nada. Ângela continuou como se desse uma palestra: você tem o pau do tamanho perfeito para um relacionamento de longo prazo, mas que para só uma noite ou uma transa casual de sexo selvagem, faltaria um pouco já membros mais avantajados, como o do Henrique. Deixam a parceira um pouco dolorida e precisam de mais tempo para se recuperar, que servem para 1 ou 2 noites no máximo. Olhei para Ana que não me encarava, então sorrindo disse: nossa, até sobre o tamanho do meu martelo. Como disse Henrique, vocês falaram? Ângela continuou: honestidade, Pedro, essa é a base do casamento aberto. Não temos tabus nem nada a esconder, sem hipocrisias ou falsidade. Henrique zombeteiro fala: e aqui a martelada é forte. Rindo muito. Eu olho para eles e falo: o importante não é o tamanho do martelo, mas sim, a habilidade do marceneiro. Ângela começa a rir muito, seguido de Henrique. Ana pela primeira vez me olha estranho, como se tivesse começado a se arrepender de toda aquela ideia. Ângela me olha fixo, fico encabulado e falo: o que foi? Eu nunca acreditei que você aceitaria algo assim. Casamento aberto, pelo que Ana me contou a seu respeito, você não tem o perfil. Fiquei curioso. E o que Ana contou a meu respeito? Ângela continuou: Ana disse que você nunca teve um relacionamento sério, nunca tinha se comprometido com ninguém, até conhecer ela. Que você era um solteiro convicto. Ana continuou a partir daí: é verdade. Pedro tinha vários contatinhos e eu era apenas mais uma de suas conquistas. Levei quase 1 ano para passar a ser o único contatinho dele e mais quase 2 anos para ele me pedir em casamento. Ângela fala: o que mudou? Eu olho para Ana e falo: Ana, eu finalmente acreditava ter achado alguém que tinha os mesmos valores que eu, alguém com quem eu passaria o resto da vida junto, que envelheceríamos juntos. Percebi que Ana sentiu um mal-estar, não soube dizer o porquê. Talvez tenha sido o tempo em que utilizei os verbos na frase, sempre no passado. Parecia que ela queria levantar e sair correndo dali. Henrique, agora mais solto devido à bebida, fala zombeteiro: eu, por outro lado, nunca tive dúvidas que você aceitaria. Fiquei curioso. Por que você diz isso? Você, Pedro, é um típico beta.
Continuei confuso, então olhei para Ana e Ângela. Mais uma vez foi Ângela quem respondeu como se desse uma aula. Henrique é um macho alfa, um indivíduo dominante e confiante, que exerce uma função de liderança perante outros elementos do grupo. As características do macho alfa permitem com que ele tenha uma elevada capacidade de sedução e conquista. Por outro lado, um macho beta é visto como um homem não tão confiante, mais submisso, com menos capacidade de sedução. Ana nessa altura estava muito desconfortável e buscava a todo momento meu olhar. Henrique voltou a falar. Sabe? Como em uma alcateia, lá com os lobos e tal. Ana colocou a mão em meu braço e ia falar, mas eu comecei a rir muito. Os três ficaram me olhando sem entender. Quando me recompus falei como se desse uma aula. O conceito de macho alfa de vocês está um pouco distorcido. O lobo é um animal monogâmico. Ele escolhe uma companheira e fica a vida toda com ela. Caso ela venha a morrer, dependendo da idade dele, ele fica sozinho o resto da vida. Diferente de outros canídeos, o lobo não acasala nem com a mãe nem com suas irmãs. Sua matilha quase sempre é composta pelo macho, pela fêmea e os filhotes, mas para proteção e maior possibilidade de encontrar alimentos, um lobo alfa admite que outros lobos e suas crias se unam à alcateia, assim os tornando mais fortes e protegidos. Daí vem a ideia do lobo alfa, que é o mais forte, preparado e respeitado para proteger e prover toda a alcateia. A relação com os lobos beta é de respeito e admiração. A relação do lobo alfa com a alcateia é de codependência. Sem a alcateia ele morre, assim como sem o lobo alfa a alcateia não sobrevive. Os três continuam olhando calados. Eu prossigo. Vocês sabem o que um lobo alfa mais teme? Eles apenas se olham. Eu prossigo. Um lobo solitário. Um lobo solitário não depende de ninguém, ele vive só, não tem regras, caça onde quer, acasala com que quiser, é livre por natureza. Não tem amarras. Ângela olha para mim maliciosamente e sorrindo fala. Assim como você antes de encontrar Ana. Respondo sorrindo. É impossível abandonar completamente nossa natureza. Ana pega em mau braço, se aproxima e cochicha em meu ouvido. Podemos conversar um pouco. Olho para ela e falo daqui a pouco. Volto a olhar para o casal em nossa frente e falo. Então, tenho algumas questões que gostaria de esclarecer antes de iniciar nessa nova jornada de relacionamento aberto. Olhando para Ana. Ângela fala. Somos um livro aberto, pode perguntar o que quiser. Como dissemos, a honestidade e confiança são a base de um relacionamento aberto. Olho para Ângela e pergunto. Quantos parceiros vocês têm em um mês? Henrique ri. Nós saímos de terça a domingo. Entre festas de swing, troca de casais, etc. Eu acredito que uns 30, 40? Olhando para a esposa esperando aprovação. Ela confirma. Acredito que sim, esse estilo de vida pode ser bem movimentado. Mas isso não significa que vocês tenham que fazer isso. Cada casal sabe o que lhe satisfaz. Ana, ao ouvir aquilo, arregala os olhos espantada, desconfortável. Pedro continua, agora sério. E quantas doenças venéreas vocês já contraíram? Um clima tenso dominou a mesa. Ana me olhou assustada como incrédula por eu ter perguntado algo assim. Henrique rindo fala. Sei lá, algumas, eu nunca contei. Pedro insiste. Vamos lá, façam um esforço. Vamos facilitar. Quantas gonorreias nesses 10 anos? Ana está muito desconfortável. Ângela fica tensa, mas não desce do salto e fala calmamente. Pedro, a medicina evolui muito, hoje temos remédio para praticamente tudo. E no mais, fazemos exames regulares, para ser mais específica, uma vez por mês. Estamos limpos, acredite. Henrique, já nos braços de Baco, o deus do vinho, rindo fala. Nosso médico, Dr. Silas e sua esposa participam de nossas festas. Não tem do que ter medo. Mesmo para HIV hoje já tem o coquetel. É como ter diabetes, não tem cura, mas a pessoa pode ter uma vida normal. Ana fica completamente chocada ao ouvir aquilo. Parecia que haviam jogado um balde de água fria em cima dela,
Toda a sua empolgação e entusiasmo haviam simplesmente desaparecido. Ela me olha e fala meio irritada. Já entendi o seu ponto. Vamos embora? Olho firme para ela. Ainda não. Então volto ao casal e pergunto: são bastante parceiros nesses anos todos. Ângela, quantos abortos você já fez? Ângela pela primeira vez fica incomodada. Toda a sua segurança e empáfia desapareceram. Henrique se irrita e fala: o que é isso? Vocês querem transar ou fazer nossa inscrição no Bolsa Família? Para que tantas perguntas? Ana fica absolutamente perplexa e fala: Pedro, o que é isso? Olho para ela e digo: o quê? Qual o problema? Somos todos adultos aqui e estamos discutindo os aspectos de um relacionamento aberto. Pensei que não existissem perguntas tabu, nada escondido, certo? Olhando para Ângela, ela fala olhando fixamente para mim: nenhum, Pedro. Começo a rir sarcasticamente. Qual é, Ângela? Pelo visto a honestidade não é tão forte assim neste estilo de vida. Com a quantidade de parceiros e a frequência com que vocês praticam sexo, é impossível você nunca ter engravidado. A não ser que você seja estéril. Pois mesmo usando proteção, todos sabemos que a camisinha estoura, o parceiro tira e não avisa, ou em uma situação que você se empolga demais e acaba fazendo sem proteção mesmo. Henrique, sorrindo, já bêbado, fala: isso é verdade, ainda mais quando a festa é regada não só a bebida, se é que vocês me entendem. Ele simula fungar e começa a rir. Ângela respira fundo e fala baixo: não sou estéril, Pedro. Então, Ângela, quantos? 3. Satisfeito? Ana dá um gritinho e coloca a mão na boca, olhando para ela com os olhos arregalados. Ângela se irrita. Não seja puritana, Ana. Quem sai na chuva pode se molhar. Não tenho arrependimentos na vida. Pedro olha para Henrique. E você, Henrique, quantos abortos? Ele já bêbado, tomando outro copo de vinho e pedindo mais uma garrafa para o garçom. Eu não engravido. Rindo muito. Pedro continua. E filhos, quanto espalhados por aí, Henrique? Com o álcool fazendo efeito, ele fala rindo. Que eu saiba, só um. Mas nunca vi o moleque. Ângela regala os olhos incrédula no que acabou de ouvir. Fala: do que você está falando? Que história é essa? Henrique, percebendo a besteira que falou, tenta desviar o assunto, mas Ângela não permite, então ele confessa. Lembra 3 anos atrás quando morávamos no litoral? Então, embaixo do meu escritório tinha uma cafeteria e eu sempre ia lá. Tinha uma atendente, deveria ter uns 19 anos, linda, mas noiada, que vivia dando em cima de mim, então como bom macho alfa eu dei um trato nela, se é que vocês me entendem. Rindo. Ele olha para Ângela que parecia que iria matá-lo, então ele continua sério. Então um dia ela apareceu pedindo dinheiro para fazer um aborto, o que para mim não era novidade. Eu paguei e achei que tinha resolvido o problema. Ela parou de trabalhar na cafeteria, então eu nunca mais a vi. Passado uns meses, um dia eu estava saindo do escritório e ela apareceu muito mal, parecia drogada, segurando um bebê. Disse que era meu, que tinha até um teste de paternidade e tudo. Disse que precisava de dinheiro, pediu 500 mil reais para sumir da minha vida. Eu disse que não tinha essa quantia toda e que precisaria de uma semana para conseguir. Combinamos de nos encontrar, mas ela nunca apareceu. Passou uma semana, 1 mês, 2 meses, 1 ano e nada. Aí nos mudamos para cá e eu nunca mais pensei nisso. O rosto de Ana estava branco, parecia que ela iria vomitar. Ângela estava uma fera com Henrique. Eles começaram a discutir. Levantei a mão chamando o garçom. Ana pediu para irmos embora, pedindo desculpas por ter nos colocado nessa situação. Olhei para ela e disse: ainda não. O garçom se aproxima, me entrega um envelope pardo. Todos na mesa param o que estão fazendo e me encaram sérios. Olho para o casal e falo: eu sei que vocês gostam de sair com pessoas comprometidas, casais no geral, mas infelizmente terão que abrir uma exceção para Ana, pois ela é divorciada. Levanto, me aproximo de Ana, que está em estado de choque, e falo:
Eu teria passado o resto de minha vida ao seu lado. Dou um beijo em sua testa, tiro a aliança do dedo e coloco em cima do envelope e vou embora. Ana, ainda atordoada com toda a situação, pega o envelope e abre. Dentro, os papéis do divórcio já assinados por mim. Meu amigo Paulo, dono do restaurante, que já sabia do que aconteceria, me contou que assim que saí, Ana levantou e foi atrás de mim desesperada. Não me encontrando e chorando muito, pegou o telefone e tentou entrar em contato comigo, mas eu havia bloqueado em tudo: telefone, WhatsApp, redes sociais, tudo. Ângela tentou consolá-la, mas Ana gritou com ela dizendo que ela havia destruído seu casamento. Henrique estava com o envelope nas mãos, então Sorriso fala. E eu achando que o cara era um beta, mas no fim é um porra de um lobo solitário. Em nosso primeiro jantar eu pedi um tempo dizendo que era para pensar no assunto de um casamento aberto, mas utilizei esse tempo para contratar um advogado e preparar os papéis do divórcio. Ele disse que seria fácil, afinal a casa era alugada e tínhamos contas separadas para receber nossos salários e apenas uma conta conjunta para pagar as despesas da casa, na qual não mexi. Durante esse tempo também fui retirando minhas coisas de casa aos poucos. Ana estava tão absorta e excitada com sua nova vida que não percebeu. Naquele dia, quando ela chegou em casa, encontrou um lar vazio como uma catedral, e junto à nossa foto de casamento um cartão do meu advogado. Nos meses que se seguiram, Ana tentou de todas as maneiras entrar em contato comigo, mas o único que tinha meu número era meu advogado e ele foi instruído a não dar essa informação a ninguém. Em algumas vezes meu advogado, vendo a situação em que Ana se encontrava, tentava me convencer em falar com ela. Ele disse que ela estava morando com os pais, estava muito magra, não trabalhava mais, estava em depressão. 2 anos passaram e eu estava saindo de um supermercado quando ouço chamarem meu nome. Pedro, Pedro! Olho para trás e vindo em minha direção está Ângela, deslumbrante como sempre, mais lindo do que nunca, sorrindo. Ela se aproxima, me dá 2 beijos no rosto e fala: Nossa, que coisa! Há quanto tempo? Ângela: Olá, faz 2 anos, acredito. Você está ótimo, bronzeado, e essa barba grisalha lhe deixa mais velho. Rindo: Não. Charmoso. Olhando para ele maliciosamente: Você não muda, sempre uma predadora. Não abandonamos nossa natureza, não foi isso que você disse naquele fatídico jantar? Falou com a Ana depois disso? Ela ficou muito mal, eu tentei ajudar, mas ela me culpava por tudo e não posso discordar dela nisso. Ela fez suas escolhas. Mas sim, falei com ela. Uns 6 meses depois do ocorrido, o pai dela me ligou. Meu advogado se compadeceu dele e passou meu telefone. Ele disse que a filha estava muito mal, tinha até tentado se machucar. Então liguei para ela. Não foi uma conversa fácil, mas foi necessária para ela ter um encerramento. Expliquei que buscávamos coisas diferentes na vida, que sou monogâmico e que ela tem que decidir o que ela quer. Ela disse que eu sou o amor da vida a ela, que faria de tudo para consertar o que fez. Expliquei que ela tem que fazer terapia para entender por que ela não estava feliz em nosso casamento, por que ela quis abrir nossa relação, descobrir o que faltava que fez ela pedir um casamento aberto. Que alguma coisa não estava certa para ela, já que ela sentia falta de algo e não sabia o que. Disse que se for para ficarmos juntos a vida vai nos unir novamente, mas para isso ela tem que estar bem física e emocionalmente. Disse que um dia ela entenderá como o que nos aconteceu nos tornou mais fortes e quando ela encontrar alguém para sua vida, ela será mais honesta consigo mesma e com a outra pessoa. Ângela me olhou séria. Você acredita mesmo nisso, que um dia vocês podem vir a ficar juntos? Eu levo a vida um dia de cada vez. Se for para isso acontecer, acontecerá. Se você não queria um casamento aberto, por que simplesmente disse não? Eu sabia que meu casamento havia acabado no momento em que Ana sugeriu o casamento aberto. A ideia já havia sido plantada e depois disso é impossível removê-la. É como uma coceira bem no meio das costas que você não consegue coçar. Você só terá paz quando coçá-la. Se eu disse que não, ela faria escondido mesmo. Mas Ana tinha que entender onde estava se metendo. Ela só conseguia ver as vantagens de um casamento aberto e ainda tinha a questão do meu respeito próprio. Você não acha que exagerou, Pedro? Afinal, Ana nunca traiu você? Eu ri.
As pessoas acham que a traição é só o ato sexual em si, mas a traição começa quando você deliberadamente troca aquele olhar intencional com outra pessoa. Você sabe que está errado e ainda assim faz. Depois vêm as menagens, as conversar, as fotos, as mentiras, a enganação, etc. A traição começa com a intenção de trair. Ângela me olha e sorrindo fala. E aí está ele novamente, o lobo solitário. Eu rindo falo. Falando nisso, e o macho alfa? O Henrique? Não estamos mais juntos. Aquele seu jantar espalhou estilhaços para todos os lados. Obriguei ele a ir atrás do filho. Ele se negou e então o larguei. O princípio do casamento aberto é não ter mentiras, é ser honesto e ele não entendeu isso, achava que era só diversão. E tiveram alguma notícia do bebê? Sim, achei a moça, mas infelizmente ela faleceu, teve uma overdose alguns dias depois de confrontar Henrique. Por isso ela sumiu. O bebê foi adotado e está em uma ótima família, pelo menos isso. Graças a Deus. Ângela me encara e séria fala. Então, já esqueceu Ana? Seja sincero. Confesso que ainda a amo, ela foi e acredito que será o maior amor de minha vida, mas aos poucos vai passando. Como eu disse, vivo um dia depois do outro. Sorrindo. Ela me olha maliciosamente e fala. Se precisar dar uma espairecida, uma diversão sem compromisso para distrair, me ligue. Sorrindo. Ângela, você é terrível, quem sabe um dia. Dou 2 beijos em seu rosto e vou embora.